Bom, pessoal, eu quero inicialmente agradecer o aceite do convite pelo Dr. Diego, pelo Dr. Márcio, pelo Dr. Edson Pontes Pinto, pelo professor Delson, da Universidade Federal, para debater neste momento, nesta live, um assunto que me parece altamente relevante às nossas profissões, quer sejam elas profissões que sejam ligadas ao judiciário, ao ensino jurídico ou mesmo ao operador do direito da advocacia. Tudo que a gente lê atualmente é no sentido de que o mundo que existia há 30 dias atrás está muito afetado pela pandemia. E nós estamos tendo pautas diferentes de discussão com o que toca o judiciário, a advocacia e a academia. De tal forma que eu pretendo aqui ouvir um pouco de cada um, de suas experiências, naquilo que são mais focados, ou seja, a pauta de cada um antes, durante e depois, né? Da advocacia, do Poder Judiciário e da academia. Eu começo relatando aos senhores as pautas do Judiciário. Antes da pandemia, o Judiciário trabalhava com as seguintes pautas. Pautas relativas à inteligência artificial, pautas... Doutor Márcio, desligar o microfone. Pautas relativas à inteligência artificial, pautas relativas à construção de direitos fundamentais através da jurisprudência e de precedentes. Em 30 dias, isso tudo mudou. Nós, por exemplo, violamos o Código de Processo Civil sem nenhuma deferência ao legislador, ao permitir, por exemplo, sustentação oral daqueles que estão na comarca. O Código de Processo Civil não permite sustentação oral via videoconferência dos advogados que estão na comarca. Ninguém reclamou, nem advogado, nem a OAB, ninguém reclamou, nem procuradores, nem Ministério Público, porque se reconhece o momento excepcional. O Supremo Tribunal, historicamente, nunca fez uma sessão que fosse virtual. Vem fazendo sessões virtuais, hoje, inclusive, faz sessão do seu plenário virtual. Não se compreendia porque não se transmitia as sessões das turmas. Por exemplo, sessões das turmas transmitidas via YouTube. Se o canal da TV Justiça não podia atender porque a programação estava sendo ocupada por outros eventos, o YouTube, o Instagram e assim por diante. A Suprema Corte Americana está fazendo algo inédito para a sua história, que é transmitir as sessões de áudio. Ela não ainda avançou para vídeo, né? Então, veja que o Judiciário está numa torrente de mudanças. De outra banda, o Judiciário está recebendo demandas que não recebia antes. Por exemplo, fechar ou abrir comércio, enfrentar dilemas que, a meu modo de ver, são inexistentes quanto à economia ou à preservação da vida, estabelecer competências entre atividades reguladoras do município, do Estado e da União. A todo momento estamos sendo chamados a garantir direitos que antes não eram questionados no Judiciário. Temos, por exemplo, uma legislação que está tramitando no Congresso, aonde vai se tentar, ou se busca relativizar os contratos, as relações que se firmaram antes da pandemia. Como é que isso vai resolver? Isso tudo vai ao Judiciário. Isso tudo chegará ao Judiciário. Nós temos decisões de juízes suspendendo exigência tributária, nós temos decisões de magistrados impedindo corte de energia, nós temos decisão de tribunal, de juízes, e aqui mesmo do Estado de Rondônia, dizendo que a internet e telefone não pode ser cortado por falta de pagamento nesse período de pandemia. Vejam que a pauta do Judiciário passou a ser outra. Nesse período em que nós estamos vivendo, aquela pauta que nós tínhamos de construção
de inteligência artificial e de outros que tais, a administração dos processos de cartório. Essas eram as grandes pautas do judiciário. Essas pautas ruíram. Eu participo de um grupo de trabalho no CNJ que está estudando videoconferência para a área criminal. Todos sabemos que a videoconferência na área criminal é exceção. A regra é que o legislador deseja que o réu tenha contato presencial com o juiz, né? Mas eu sei, por exemplo, de alguns tribunais e alguns juízes que estão fazendo audiências de videoconferência fora as hipóteses previstas no Código de Processo Penal, né? Esse grupo, lá no CNJ, está muito mais ativo neste momento do que o grupo que eu pertenço de inteligência artificial, que está aguardando passar a pandemia para propor ao CNJ a regulação disso. Portanto, imagino eu que as pautas do judiciário se transformaram, não são as mesmas, e o judiciário precisa se preparar para receber o mundo pós-pandemia. Vou dar um exemplo aos senhores. O judiciário precisa reforçar a área de proteção às mulheres, por exemplo, proteção de gênero. Nos últimos dias, só em São Paulo, aumentou o número de flagrantes de violação, de agressão a mulheres e violação, portanto, da Lei da Maria da Penha, em 51%. É algo assustador o que está acontecendo. Haverá uma torrente de ações por inadimplência, pedidos de indenização, eventuais falências e pedido de recuperação. O judiciário precisa, neste momento que antecede a pós-pandemia, se preparar para tanto, para uma nova pauta que virá. Eu imagino que videoconferência vai ser algo usual dentro do judiciário doravante. Eu gostaria de ouvir o professor e doutor Márcio Nogueira, que é da diretoria da OAB, para saber como a advocacia vem sentindo esses momentos de transformação. Precisa ligar seu microfone agora. Nós vamos nos habituar, ela não vai sair tão rápido. Boa tarde, desembargador, boa tarde ao Diego, ao Edson, ao professor Delson. Primeiro, parabenizá-los pela disposição de promover esse bate-papo aqui sobre esses tempos tão incertos que nós estamos vivendo. Parabéns, desembargador, pela ideia e pela disposição de fazer esse debate. É um tempo de muita incerteza, né? Nós estamos todos aqui meio que buscando uma trilha para seguir nesse momento que nos deixa todos assustados. E, de fato, a pauta hoje da advocacia está muito impactada também com essa realidade que se impõe. Eu tenho a impressão que a gente passa a enxergar com mais clareza uma mudança que já vinha acontecendo num ritmo até acelerado, mas talvez que a gente não via tanto assim. Eu digo aqui que o ofício da advocacia já não é mais o mesmo. Boa parte do tempo que nós gastávamos antes praticando a advocacia, por exemplo, passando as tardes nos balcões de fórum, gastando tempo pedindo para impulsionar processo, a gente brincava que era ralar o bucho no balcão de fórum. Isso que era parte do ofício da advocacia não existe mais já há algum tempo e agora fica acelerado mais ainda. Então, essas mudanças se impõem num ritmo muito grande e há um período há um momento de muito assombro. Eu até brincava mais cedo numa postagem do Instagram lá sobre essa questão das vestes, né? A gente está tão assombrado com essa nova realidade que a gente não sabe mais nem quais vestes nos colocarmos nas situações, né? Eu hoje imaginava aqui, Edson, ainda bem que você fez companhia a mim, deixa eu ver aqui o professor Delson, mas eu ficava imaginando com que roupa eu vou à live que o desembargador me convidou, né? Eu estou a rigor porque eu saí da sessão do Tribunal Eleitoral.
Mas o senhor veja só, né? Ontem teve uma sessão no tribunal em Saiu que, por um descuido... virtualmente. Saiu virtualmente, porque a sessão foi aí, sentado aí, de frente para essa tela. Exato. O senhor veja, aqui em casa eu tenho participado das sessões da OAB com o meu filho fazendo participações especiais. Hoje, graças a Deus, ele se acalmou um pouquinho ali, mas daqui a pouco deve aparecer que o Homem-Aranha, um desembargador da Amapá... Me deixe entender, porque a gente olhando do ponto de vista do judiciário, talvez a gente não consiga perceber bem essas diferenças. Como a pandemia, esse isolamento, suspensão dos prazos, videoconferência, falta de contato com os clientes, está impactando os escritórios. Os escritórios pequenos, que nós sabemos que ainda existe muito de advocacia artesanal, a advocacia praticada pelos jovens advogados, a advocacia de escritórios médios ou de escritórios grandes. Desembargador, essa é uma pergunta que não tem uma resposta pronta. Eu vi uma analogia esses dias que me parece muito pertinente. Que assim que surgiu a internet, a propaganda era feita por banners, os pop-ups que nós odiávamos, né? E demorou um tempo para alguém entender que propaganda no meio digital se faz de outra forma, até surgiu o Google Ads, e agora as propagandas surgem, a gente não percebe que surgiu e compramos com muita eficácia, então, a propaganda. Eu acho que do esmagador nós não sabemos ainda, não temos ainda uma advocacia digital e como descrever a prática dessa advocacia digital. O momento que a gente vive hoje ainda é um momento muito inicial, muito preparatório para o que virá na sequência como verdadeiramente digital, e eu tenho a impressão que nesse mundo verdadeiramente digital a gente se conecta muito mais aos clientes e se dedica muito mais a estabelecer essa conexão, a levar o sentimento de justiça para o coração dos clientes, porque todo o resto as máquinas cuidam. O Susskind tem uma frase que eu acho ótima, que ele diz que não pode estar certo um sistema que precise de um manual de instruções, no nosso caso aqui, o Código de Processo Civil, lá o código deles, com tantos artigos, com tantas regras, com tantas explicações. Eu tenho a impressão que essas tantas regras, essas tantas explicações passarão a ser tratadas pelas máquinas e a gente vai ter mais tempo para cuidar do que interessa, que é o ser humano e o sentimento de justiça no coração do ser humano. Mas eu fico imaginando que a pandemia ela não atinge os escritórios de forma igual, porque antigamente, pelo menos no tempo que eu era advogado, boa parte do meu dia era comandado por buscar clientes, visitar clientes, contactar clientes, captar clientes e demandas para o escritório. Clientes vinham ao escritório, fazíamos reuniões. Os pequenos escritórios estão conseguindo fazer esse métier, esse meio-campo com a sua clientela, ou eles têm dificuldade? Porque os escritórios grandes, de certa forma, isso já é do dia a dia deles, né? Desembargador, a reclamação que mais temos recebido é com relação aos alvarás, para ser bem sincero com o senhor, porque tem havido uma dificuldade muito grande em dar processamento a esses alvarás que estão pendentes de liberação, tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos bancos. Eu tenho a impressão que o contato, eu digo isso porque atualmente eu tenho servido, além da Secretaria-Geral da OAB, também como presidente da Comissão de Defesa de Prerrogativas, eu tenho a impressão que o contato com os clientes já vinha, em alguma medida, se estabelecendo com o uso da tecnologia, WhatsApp, ligações. Eu acho que isso já havia uma cultura ali acontecendo com essa proximidade pelo uso da tecnologia. O grande desafio hoje é fazer o processo andar da forma como a justiça está funcionando, né? Nós ainda não temos alvará eletrônico, por exemplo, todo o processamento da fase culminante do processo, que é o dinheiro na conta, ainda é feito muito manualmente, exigindo uma série de providências manuais e não automatizadas. Então, eu tenho a impressão que na parte do contato com o cliente não tem havido tanta dificuldade, mas a dificuldade está naqueles processos, naqueles procedimentos que eram muito manuais e que hoje estão um pouco emperrados com esse trabalho remoto sem a presença física. E o advogado criminal, doutor Márcio?
O advogado do civil, praticamente tem, o Brasil inteiro tem o PJE servindo a área civil quase que por 100%. Pelo menos em Rondônia, a área civil 100% dentro do PJE. Mas a área criminal, ela encontra barreiras de não estar ainda no PJE ou, como eu disse, por exemplo, barreiras do código, do próprio código, que exige audiências que sejam audiências presenciais, que não possam ser audiências virtuais ou audiências por videoconferência. Como é que a advocacia criminal está fazendo para sobreviver nesses tempos? Desembargador, a advocacia criminal luta pela liberdade. Então, eu tenho a impressão que, nesses tempos em que os prazos estão suspensos e os processos são físicos, aqueles processos que já estão em curso estão um tanto parados, de fato, e o Tribunal de Rondônia tomou uma decisão muito importante de passar os casos novos e as medidas de urgência novas para o PJE. E isso tem facilitado bastante naquelas situações que surgem no curso da pandemia para que a advocacia consiga atuar, porque daí temos, então, o funcionamento do PJE. Esses dias eu tive contato com o presidente Elton, nosso presidente da OAB local, da seccional local, e ele me disse que a OAB Nacional estava fazendo uma pesquisa junto aos advogados para saber se era interessante voltar a contar os prazos, né? Porque isso, de certa forma, faria a fila de processos andar. O que acha Vossa Excelência a respeito disso? E qual foi o resultado dessa votação? Aproveitar aqui para fazer um registro que a história há de reconhecer o tanto que o presidente Elton tem trabalhado nesse tempo de pandemia. Ele passa o dia inteiro na OAB, todos os dias, sai de lá tarde da noite, incansável em fazer a OAB relevante e presente na crise que a gente está vivendo. Desembargador, esse foi um tema, vou dizer aqui rapidamente só o que a gente discutiu lá. Há uma controvérsia muito grande no sistema. Nós discutimos isso no Conselho Seccional, não conseguimos chegar a uma posição. Nós discutimos isso no âmbito nacional, não se conseguiu chegar a uma solução, e por isso, a um consenso, ou pelo menos uma maioria evidente, e por isso é que a OAB Nacional lançou essa pesquisa que retratou com fidelidade o que nós sentíamos. A maioria muito apertada foi pelo retorno dos prazos, e, diante desse resultado, o sistema está dialogando agora para assumir uma posição oficial que ainda não foi anunciada. Eu, pessoalmente, desembargador, entendo que os prazos não devem voltar, porque com os prazos em curso, nós haveremos de ter necessidade de deslocamento. Embora o processo judicial seja eletrônico e isso facilite sobremaneira fazer com que cumprir os atos e diligências processuais, eu imagino e acredito que, na prática, haverá necessidade de, se eu tenho um prazo a cumprir e eu preciso colher algum tipo de informação, algum tipo de prova, e outras mais situações, eu acabo tendo necessidade de me deslocar. E eu acredito muito que o isolamento, nesse momento, é uma medida importante. Não seria essa necessidade de obter um documento? Eu estou falando em especial da área civil, né? Que é mais onde eu milito, onde os prazos também estão suspensos. Não seria uma oportunidade exatamente de fazer brotar as soluções, né? No sentido de que vamos admitir imagens, vamos admitir vídeos de WhatsApp, vamos admitir, enfim, coisas, porque os cartórios, de certa forma, estão funcionando. E o que eu posso imaginar é que, se os processos não tiverem prazos liberados, a fila não anda. Se a fila não anda, e como não se tem um grande horizonte de liberação, daqui a pouco vai começar a faltar mais alvará na mesa do advogado, né? Ou seja, se não há contestação, se não há impugnação, se não há sentença, se não há trânsito em julgado, se não há recursos, se não sobe recurso, daqui a pouco a fila começa a falhar, né? A linha de produção começa a falhar. Tem uma frase do Parque dos Dinossauros que eu nunca sei. Uma recessão, seria tecnicamente uma recessão do mercado de trabalho jurídico, né? Como os prazos estão suspensos e todos os atos estão se acumulando, e as relações jurídicas estão suspensas nesse momento, quer dizer,
daqui a pouco falta a matéria-prima de atuação do advogado. Admitir o ditado que o brasileiro deixa tudo para a última hora, ele vai deixar para fazer todos os recursos que estão suspensos quando o prazo voltar a fluir. Imagine a quantidade de peças que vamos ter correndo para serem feitas. Pois não, doutor Mauro? O senhor ia dizendo? Não, eu ia dizendo que tem uma frase que eu nunca esqueci, que eu vi no primeiro Parque dos Dinossauros do Spielberg, que ele dizia que a vida sempre acha um caminho. E nós haveremos de achar um caminho também para lidar com todas essas adversidades. Mas eu tenho a impressão, desembargador, e isso é o ponto que mais me preocupa, que enquanto o poder público não comunicar claramente as medidas excepcionais que estão sendo adotadas para tratar esses tempos excepcionais, nós precisamos nos isolar. Então, a minha defesa aqui da suspensão dos prazos é porque eu honestamente não vejo uma clareza muito grande sobre quais são os leitos extras que foram colocados à disposição. Eu não vejo muita clareza sobre o que de fato está sendo feito, porque o isolamento ele tem que acabar. É óbvio que ele tem que acabar, ninguém não se mantém um país de pé com um povo isolado por tanto tempo assim. Mas eu tenho a impressão que a gente precisa de um pouquinho mais de clareza sobre as medidas excepcionais desses tempos emocionais excepcionais e aí sim retomar os prazos. Do ponto de vista de não se ter clareza de quando a quarentena vai terminar, o CNJ já agiu ontem. Internamente, o CNJ alterou uma portaria anterior que previa o fim do teletrabalho para o dia 30, trazendo uma redação de que até que sobrevenha fato novo, não há uma data no CNJ para que o teletrabalho seja suspenso. Portanto, o teletrabalho internamente no CNJ agora não tem mais uma data para voltar, pelo menos estabelecida na portaria, e acho que caminhamos por aí, né? Se ele está fazendo isso internamente, a visão é que vai fazer isso para o Poder Judiciário, o TSE vai fazer com o eleitoral, e penso que não seja diferente. Bem, mas em tempos de pandemia, nós também temos a outra ponta, a ponta das universidades, né? Aquelas instituições que preparam os nossos jovens advogados, que não só na graduação, mas também preparam os profissionais do direito na pós-graduação, e isso tem pego as pessoas no meio do caminho de não saber como isso vai ser resolvido. Na Escola da Magistratura, onde eu dou aula e fui diretor até o ano passado, só agora que nós tivemos uma clareza de como regular essa atividade da aula por videoconferência ou a atividade extraclasse, porque há um percentual que a lei determina que pode ser feita à distância, na EAD, a trabalhos à distância, existe toda uma relação. E nós temos aqui duas realidades, né? Por isso convidamos o Dr. Edson Pontes Pinto, que dá aula numa universidade particular, na Faculdade Católica, e o professor Delson, que dá aula na minha universidade, na Universidade Federal, minha, do Dr. Diego, que é o nosso diretor do departamento, e nós temos duas realidades diferentes. Enquanto a Universidade Federal, por sua reitoria, optou por suspender o calendário acadêmico, nós temos as universidades privadas e as faculdades privadas andando com o seu calendário como podem e assim por diante. Eu gostaria de ouvir a experiência dos dois. Eu queria primeiro ouvir o professor Edson Pontes Pinto a respeito da experiência, de como está sendo essa experiência de transmitir conhecimento na graduação e na pós-graduação à distância. Primeiramente, boa tarde, desembargador. Boa tarde aos meus amigos Diego, Márcio, professor Delson. É um prazer bem grande falar com todos vocês aqui nessa tarde. Eu queria, primeiramente, desembargador, complementar o que disse o Márcio, porque eu acho que nós vivemos, assim na educação e assim no exercício da nossa profissão, a gente vive um momento de plataforma, né? Então, assim, a gente está aqui usando uma plataforma para poder estar fazendo essa reunião, essa live nossa aqui, mas, ao mesmo tempo, as plataformas, elas, de certa forma, aproveitando esse espaço de isolamento, exercer aquilo que seria a atividade do próprio advogado. E entrando nesse ponto que o Márcio falou e naquilo que o senhor acabou de também falar, que saiu de uma sessão, eu acho que as plataformas elas demonstram por que são úteis. Então, o Covid-19 vem trazer para a gente a necessidade de nos adaptarmos a uma tecnologia que já existe.
né? O próprio Susskind, que o Márcio citou, tem um livro recente falando sobre cortes online, o futuro da justiça, e essas plataformas elas vêm não só para permitir o exercício da jurisdição e a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ela vem ameaçar aquilo que nós sempre fizemos no mundo físico. Né? Como o Márcio colocou, a gente coloca a barriga no balcão aí do fórum, mas já existem plataformas que estão fazendo isso e não necessariamente por um advogado. Então, acho que a atenção deve ser maior, e aqui eu não estou colocando, na verdade, a restrição, mas que a gente deve dialogar proposituras nesse ponto, Márcio, exatamente para compreender assim, qual é o nosso verdadeiro papel em um futuro pós-Covid-19. E essas plataformas, embargador, nos permitem hoje, assim como na Católica, por exemplo, a gente manter o calendário. Né? Porque isso, inclusive, eu acho que coloca aí em aberto para o próprio Ministério da Educação, que talvez não seja tão ruim habilitar determinados cursos em EAD, porque permitem aí a manutenção do calendário dentro dessas plataformas de ensino e mantendo os alunos aí ativamente com novos conteúdos, etc. Uma coisa que eu estava comentando mais cedo com um grupo que a gente participa e dialoga Direito e Tecnologia também, é que vai mudar, inclusive, o nosso papel enquanto professor. Essa ideia nossa de chegar numa sala de aula, professor Delson, e ser dogmático, escolástico, sentar, colocar os alunos na nossa frente e derramar conteúdo, vai mudar esse papel. A plataforma permite, e na verdade esses alunos da geração Z já vão muito mais atrás de materiais online, vídeos e textos e livros e infelizmente resumos, do que realmente se importar com uma aula dogmática ali, trazendo conceitos. E eu até diria, Márcio, como você falou assim, a discussão do Covid-19 dentro da advocacia. A gente até vai ter que, depois do Covid-19, achar a natureza jurídica do Covid-19, né? Dentro da academia do direito, a gente busca a natureza jurídica de tudo, né? Então, assim, nesse ponto, embargador, eu acho que nós, inclusive, como professores, vamos nos questionar qual é o nosso papel. Chegar lá na frente e falar bem assim, pessoal, vamos aqui, processo. Vamos falar agora sobre TGP, sobre processo de conhecimento, ou será que de fato a gente vai trazer e mostrar para os alunos o caminho em que eles vão buscar esse conteúdo? Então as plataformas de ensino elas vêm para questionar o nosso papel enquanto professor, e não o papel do aluno como aquele que está ali sentado esperando um conteúdo, por exemplo, com toda a ansiedade do professor Diego. Eu acho que nesse ponto especificamente a Católica e outras universidades privadas acertam em manter o calendário, porque nós temos ferramental para isso. O mundo não pode parar nesse ponto, e se a gente tem a tecnologia, e a tecnologia, vamos ser bem sinceros, desembargador, que o Google traz para a gente. Né? A gente está aqui no Zoom hoje, mas o Google traz com Classroom, com Hangouts, tudo isso dentro de um pacote, inclusive, muito barato, que permite o acesso a todos. Concordo, nós temos um problema de estrutura de tecnologia, de internet muito grande em cada casa, mas nós não podemos negligenciar o nosso papel enquanto instituição na necessidade de levar isso ao aluno e de fato, nos adaptarmos a isso. O que me parece é que não há suspensão do direito. O que existe é uma tentativa de prevalência do direito coletivo em detrimento do interesse individual, e isso se justifica pela situação que vivemos. A outra perspectiva, e eu tenho colocado isso muito nos meus posts, são 2 postzinhos. A primeira é Stay Home e a segunda é Believe in Science. O direito tem muito pouco a falar nesse momento. O direito tem muito a ouvir da ciência neste momento, né? Eu aqui não quero fazer coro ao ministro Gilmar, mas isto não há espaço para administradores administrar que não seja o conhecimento científico e a busca dessa certeza. E a ciência tem o seu tempo, tem uma demora. O que o direito deve fazer nesse momento é agir com o princípio da precaução e conseguir e garantir condições para que a ciência possa se manifestar no tempo adequado e necessário. Bem, eu vou ouvir de cada um as suas considerações finais. Acabei também de receber aqui outro WhatsApp de um colega do Rio Grande do Sul. Nós estamos sendo vistos pelo Rio Grande do Sul. O Dr. Diego e eu participamos de um grupo que tem como patrono o professor Rafael Giorgio,
e pessoas também desse grupo também se manifestaram no particular, que estão nos vendo e ouvindo e enfim, gostando muito do que está sendo dito. Professor Márcio, a advocacia para o futuro continua como estava ou muda? Eu posso usar esse 1 minuto aqui para dar voz ao lado do professor? Claro. Só para relatar aqui um testemunho rápido, desembargador, eu acabei não falando sobre a questão do ensino. Eu tive, um tempo atrás, eu li Abundância, que foi um livro que me mexeu muito com a cabeça. Eu fui fazer o curso na Singularity, lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício. E tem ideias de lá que até hoje eu não consegui assimilar, de tão loucas e diferentes da realidade que a gente vive no dia a dia, e eles asseguram que isso acontecerá nos próximos anos. Mas de tudo que eu vi lá, uma das coisas mais impactantes para mim é que o jeito que eles ensinam não é muito diferente do jeito que as outras instituições ensinam. É um ser humano diante de uma plateia de pessoas falando sobre, transmitindo ensinamentos. Claro que a dinâmica é um tanto diferente, há todo um trabalho para engajar os alunos, mas basicamente é um ser humano falando para outros. Então, eu tenho a impressão que a gente vai avançar em muita coisa, muitas dinâmicas vão surgir, mas eu acho que nada supera o poder de uma aula bem estruturada e bem dada, e eu acho que isso continuará tendo valor por muito tempo. E na advocacia, eu sei que era só 1 minuto, eu falo já concluindo rapidamente, eu digo à advocacia uma mensagem muito parecida. Nós precisamos abraçar a novidade e usar tudo que estiver ao nosso alcance para nos conectarmos com o cliente. O mundo novo, o mundo que surge, é um mundo sobre conexão humana, é um mundo em que o humano é mais forte. A gente foi treinado para reproduzir, para ser como máquina, decorando o conteúdo que era cobrado em prova e depois fazendo atos repetitivos na nossa profissão. Agora a gente tem que aprender a ser humano, tem que aprender a ser empático, tem que aprender a sentir em si a dor do outro e se relacionar com o outro dessa maneira. Eu acho que esse é o grande desafio para todas as profissões, seja o direito, seja a advocacia, magistratura, Ministério Público, Defensoria e também para o magistério. As consequências para se enfrentar situações caóticas como essas é sempre a suspensão do direito. A partir de Setembro 11, a gente discutiu se tortura é eficaz ou não como método de interrogatório. Isso jamais foi concebível antes disso. E hoje nós estamos, sim, suspendendo a distinção entre direito e política. Essa distinção está suspensa, o direito está suspenso. O que nós vivemos hoje é um estado de exceção, e o que eu estou dizendo está gravado, vai ficar claro daqui a 10 anos. As consequências ficarão dentro do direito. As exceções, elas jogam com o eixo temporal. Elas sempre se impõem como algo necessário no momento e que se torna desnecessário quando o futuro chegar. O problema é que o futuro que auto-justifica essa exceção nunca chega. Foi assim com os golpes militares, foi assim com qualquer exceção posta ao direito. No mundo inteiro hoje, o que existe é uma compreensão de que o direito, a política e as suas bordas, as suas fronteiras são absolutamente ficcionais e que pessoas e a sua saúde são reais, e que tudo que limita a possibilidade de cuidar do outro, né, é inimiga da humanidade. Essas limitações, esse nacionalismo, bordas, fronteiras, eu acho que essas sim são coisas fadadas ao fim, e não é à toa que já as discussões sobre governo global que existiam como teorias malucas ou exóticas dentro da academia, agora são pautas de debate sério. Precisamos de um governo global porque os nossos problemas são globais. O vírus da China mata o morador de Paraisópolis. O vírus da China derruba o preço da empresa brasileira de petróleo, que não tinha nenhum contaminado. Pessoas no Brasil vão ficar desempregadas porque a economia da China e dos Estados Unidos podem retrair. Nós vivemos num mundo só. A poluição da China ou do Brasil destrói vidas fora da China ou do Brasil, de modo que essas são ficções que o vírus não respeita. O vírus nos mostrou que as nossas abstrações
não são capazes de contê-los. Verdade. Só para contextualizar, um governo central mundial hoje estaria disciplinando aonde locar e relocar equipamentos. E o que se vê é países, grandes potências, mandando aviões para a China, atravessando compras, sequestrando equipamentos, retendo equipamentos em portos já comprados, por falta pirataria, de um governo, pirataria. por falta de um governo mundial, né? De regras mundiais para essa situação. Eu acho que o futuro promete muito nessa perspectiva. Bom, meus amigos, eu acho que existe um ponto de consenso que nos une a todos. Há uma nova ordem econômica, há uma nova ordem social, há uma nova ordem mundial que nos pede reflexão, seja no Poder Judiciário, na academia ou dos operadores do direito, da advocacia. Eu agradeço a todos. Tivemos aí uma média entre 70 e 90 pessoas que nos ouviram. Imagino que mais daqui a algum tempo, porque hoje os fatos eles se alteram em questão de horas, né? Nunca foi tão verdadeira aquela propaganda da Bandeirantes, o mundo muda em 20 minutos, e acho que mais para frente voltaremos e será oportuno rediscutir esses e outros pontos que acharem importante. Agradeço imensamente ao professor Edson, ao doutor Márcio, ao professor Diego, ao professor Delson, ao pessoal do TRE que nos deu apoio e ao Lucas, que nos deu apoio na divulgação do evento. Muito obrigado a todos. Aquino. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. É compreensível o empresário querer voltar a trabalhar para honrar suas contas e não ter que demitir seus funcionários? Sim. É compreensível as pessoas quererem ficar em casa para protegerem seus entes queridos do vírus? Sim. Entenda, a maioria das empresas que querem voltar a funcionar não tem dinheiro em caixa para manter as portas fechadas e ainda assim pagar seus funcionários, pagar fornecedores, aluguel, impostos e etc. Querem voltar para não falir, para não demitir, para não comprometer a renda das famílias que tiram seu sustento dali. Não são genocidas que querem matar todo mundo colocando lucro acima de tudo. Entenda também que a maioria das pessoas que pedem a quarentena não são vagabundos preguiçosos que querem ficar de pernas pro ar em casa. A grande maioria está morrendo de medo de perder pessoas queridas. Podem ter um filho que tem uma doença respiratória, podem morar com os pais, avós, enfim. Não existe uma escolha fácil de nenhum lado. Já me peguei mudando de opinião umas 35 vezes. Você vê reportagens de empresas demitindo centenas de funcionários e pensa: meu Deus, temos que voltar a trabalhar. Aí em seguida você vê uma reportagem sobre a Itália e pensa: meu Deus, temos que nos trancar até 2021. Nenhum dos dois cenários agrada. O vírus matando milhares de pessoas ou um cenário econômico devastador, com miséria, desemprego, fome e violência, que também irá matar muitas pessoas. Você está preparado para perder um ente querido? Eu não. Você está preparado para perder seu sustento ou sua empresa e ficar sem saber como manter sua família? Eu não. Entendam, não existe resposta fácil. Estão todos morrendo de medo. Se respeitem. Respeitem as opiniões de cada um. Respeitem o desespero do empresário e o desespero da pessoa que está em casa tentando proteger a sua família. Parem de semear ódio e palavras ásperas. Parem de ofender pessoas que vocês nem conhecem. Ali pode estar um ser humano do bem, porém com uma opinião diferente da sua. Tentem postar coisas instrutivas, coisas que acalmem. E orem, pois estamos todos no mesmo barco. E embora alguns estejam de colete salva-vidas e outros não vamos esquecer que no mar pode ter um tubarão. Não estamos em campanha política. Pratique a empatia pregada por muitos nessa situação que envolve todos. Você
Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Bom dia a todos. Vamos fazer então algumas atualizações sobre o coronavírus no estado de Rondônia. Os dados são os mesmos de ontem, não tivemos mais nenhum caso positivo. São 73 casos positivos, 16 curados até agora desses 73, 4 internados. Desculpa, na verdade, nós temos um internado no Semetron. Ontem tínhamos 2, um na UTI e um no isolamento. O isolamento foi de alta, está em casa, melhorou, já está em casa. Temos um paciente internado no Semetron, que é na UTI, em estado grave. Temos um paciente internado em estado grave em Cacoal e temos mais um paciente na rede privada. Um que estava no Semetron, graças a Deus, melhorou e foi de alta. 60 pacientes aguardando o resultado de exames, 891 casos descartados. Tem a situação de uma idosa que foi transportada de Ji-Paraná, estava saindo de Ji-Paraná, estava internada no município de Ji-Paraná, iria ser encaminhada para Cacoal. Infelizmente, ela faleceu no caminho. O caso dela não está confirmado como coronavírus ainda. Estamos aguardando o resultado de exame. Isso aconteceu ontem. O resultado do exame vai sair hoje. Então, hoje a gente vai ter uma noção se é realmente Covid ou não. Possibilidade grande de ser Covid, porque tem vários parentes delas, alguns parentes dela, na verdade, que estão positivados para Covid. Então, existe a possibilidade dessa senhora idosa ter sido acometida também pela Covid. O resultado sai hoje, portanto, ainda não temos como dizer se é ou se não, só após a confirmação do exame que está sendo feito no LACEN. O LACEN, daqui a pouco, já deve lançar o resultado. Parece dela ser marido, irmão? Ela tem irmão, eu tenho certeza agora que o irmão de Ji-Paraná também está aguardando outro exame. Até o fim do dia a gente confirma se tem mais algum parente dela, quais são todos e se o dela confirmou como Covid ou não. Eu sei que tem um dos que estão internados é parente dela também, lá em Capoal. Secretário, com essa confusão toda, tem um decreto do Estado, agora o prefeito fez um outro decreto completamente diferente. A Justiça derrubou tudo. Como é que a população vai saber a quem seguir? O procurador pode falar a respeito do decreto. Nosso decreto foi suspenso parte do artigo 10, que passava para os municípios a competência de verificar e abrir alguns comércios. Né? Quanto a essa decisão, a Procuradoria já interpôs o recurso, fizemos o recurso ontem, já está interposto, é um recurso do TJ. Se houver uma negativa do TJ, a gente interpõe outro recurso na STJ, então a gente já está cuidando para derrubar essa decisão. Com relação ao decreto do município, eu fiquei sabendo que hoje de manhã saiu uma decisão suspendendo totalmente o decreto. Então está valendo o decreto do Estado, exceto com relação a alguns incisos do artigo 10, que dava poderes para os municípios abrir alguns comércios, tais como concessionárias de veículos, locadoras, lavanderias, lojas de eletrodomésticos, confecções, calçados, papelarias, livrarias e armarios. Se não me engano, são esses incisos que a Justiça suspendeu. A gente entende que a Justiça não tem competência, o MP não tem competência para interferir em algo que é privativo do governador. O governador é quem detém o poder constitucional para decidir e analisar com base em critérios técnicos sobre normas e proteção da saúde. Está lá na Constituição muito claro, o STF já se posicionou nesse sentido e a gente vai defender a prerrogativa do governador até as últimas instâncias. Né? Essa é a missão da Procuradoria e o governador pediu que a gente fizesse, reforçando isso, e a gente vai fazer. Em que pese o decreto já está com prazo de restrição já quase chegando ao final, mas nós vamos lutar para que a prerrogativa do governador prevaleça nesse sentido. Quem detém o poder e a competência para analisar é o executivo. É o executivo que faz saúde, é o executivo que faz segurança. Então, assim, o MP não faz segurança pública, o MP não faz saúde pública e não faz vigilância. Quem faz isso é o executivo. Então, a gente tem os técnicos
e temos a competência dada pela Constituição para analisar isso. Então, a Procuradoria está firme nesse sentido e a gente está bem confiante que a gente vai conseguir derrubar. Marcelo, esse recurso que você se refere é só em relação à derrubada desse artigo 10? O recurso é só com relação à derrubada do artigo 10. Qual que é a pretensão do Estado? É fazer a abertura de forma paulatina, devagar, de acordo com o crescimento ou não do contágio, sempre primando pela segurança e a saúde de toda a população de Rondônia. Ninguém aqui está querendo abrir tudo, né, porque não tem, a gente sabe que não tem essa condição ainda, mas a gente tem que ter o poder de mexer nas atividades que a gente entende que pode ser aberta. Sem fluxo de pessoas, sem muito fluxo de pessoas, sem muito contato, a gente entende que pode ser aberto de forma gradual. Ou seja, o governo deu essa responsabilidade para os municípios, né, para que cada prefeito legislasse em cima da condição, da realidade do seu município. Aí, no caso, o prefeito fez e aí a justiça derrubou isso, né? Quer dizer, o governo deu a abertura para que os municípios pudessem legislar, certo? É isso, né? Porque, na verdade, a Constituição fala que a norma de segurança da saúde, a competência é concorrente. Então, é União, município, União, Estado e município tem competência para legislar sobre isso, né? É claro que nas esferas mais superiores, as de baixo vão obedecendo o que as de cima estão falando. A gente entende que cada município tem uma particularidade. Porto Velho tem uma particularidade que é totalmente diferente de um município como Costa Max, que tem outra particularidade, como Colorado, Vilhena, é diferente. A Rondônia tem essa característica dos municípios ser muito diferentes uns do outro, né? O eixo da BR é uma situação, quem está fora do eixo da BR é diferente. Então, assim, a gente entende que a melhor forma é cada gestor decidir algumas coisas. É claro que algumas atividades vão voltar por último, né? Principalmente as que têm muita aglomeração de pessoas. O fluxo é grande, tem que ser evitado. Mas, com relação a algumas atividades econômicas, a gente entende que o município tem essa possibilidade de analisar com mais propriedade, inclusive, que o próprio Estado, né? Então, o prefeito que está lá, é o secretário de saúde que está na localidade, que ele vai verificar a condição que ele tem de estrutura hospitalar, como que está se comportando a população, se de fato a população daquele município entendeu e está evitando sair de casa, está obedecendo a questão da quarentena. Eu queria esclarecer para vocês, e assim, está se misturando muitos os termos. O que nós estamos estabelecendo é isolamento, é quarentena, é totalmente diferente. Pela lei federal, isolamento é só para os doentes. Quem está doente fica isolado, certo? Para quem não está doente, como todos nós aqui, é quarentena, é restrição de algumas atividades, é diferente. Então, quando falar o Estado está querendo forçar o isolamento, não é isolamento, é quarentena. E o próprio ato do ministro estabeleceu que a quarentena máxima é 40 dias. Nós começamos a nossa quarentena no dia 17. Então, a quarentena no Estado, para passar do dia 25, depende da autorização do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde já está analisando se vai autorizar, estender ou não. Então, assim, nós temos essa situação ainda. E está tendo muita confusão. Então, assim, só para deixar claro, isolamento para quem está doente. O que nós estamos estabelecendo, a restrição de atividades econômicas é quarentena. Mais alguma pergunta relacionada a... Não, eu quero perguntar para o secretário. Secretário, já tem alguma notícia sobre o hospital de campanha, se vai ser construído, se não tem, enfim, como é que está essa questão? O governo do estado precisa arrumar 200 leitos em Porto Velho. Nós estamos fazendo isso. Uma das opções é o hospital de campanha. Esses leitos vão sair muito em breve, o governador vai vir divulgar isso aqui. Nós não divulgamos ainda, a questão do governador, ele quer vir falar, ele pediu para eu não falar e ele vai vir falar para vocês daqui a pouco qual vai ser a decisão. Esses leitos estão praticamente prontos, não todos os 200 como nós precisamos, mas gradativamente, de acordo com for havendo a necessidade, aumentando o número de casos. A gente espera que não aumente esse número de casos, entretanto, há uma possibilidade de aumentar, especialmente nos últimos dias que a gente viu esse boom de casos, aumentou de uma vez, caso de um evento que teve. A gente espera que não precise, mas o governador vem anunciar nos próximos dias a questão dos leitos, como é que vai ser. Se vai ser o hospital de campanha ou se vai ser uma outra estratégia. Nós temos várias possibilidades, inclusive, para resolver isso. Mas os leitos vão ter,
Nós já temos alguns que ainda estão ociosos, por exemplo, lá no Semetron tem 60 leitos clínicos que ainda estão ociosos, não estão sendo ocupados ainda, e gradativamente a gente vai aumentar isso até chegar a 200 leitos. O governador vai anunciar qual é a grande medida nos próximos dias que vai ser tomada. Isso está sendo analisado muito friamente, os técnicos analisaram, aprovados, conselhos com vários médicos, vários profissionais da área da saúde, e é uma atitude muito boa, muito responsável, que vocês vão ter a notícia nos próximos dias. Secretário, 200 leitos geral ou 200 leitos de UTI? 200 leitos clínicos, fora todos os leitos de UTI que nós já temos, fora todos os leitos clínicos de UTI que nós já temos, que eu vou repetir hoje, nós temos 19 leitos de UTI prontos no Semetron, já funcionando, temos um paciente internado com Covid, como eu já relatei para vocês agora há pouco, temos mais 6 leitos de Hipósito Damião, 7 na verdade, o Hipósito Damião aumentou, que pode ser utilizado para adulto ou criança, estão todos vazios. Temos 35 na AME, 35 leitos de UTI completamente vazios, é outro quartel-general só para Covid também. Temos mais 18 leitos no Regional de Cacoal, que nesse momento tem um paciente internado nesses 18 leitos. Temos mais um leito em São Francisco do Guaporé, mais 2 leitos no Euro de Cacoal. Esses leitos estão ociosos, estão aguardando pacientes com Covid. Pacientes, eles são separados e tem que ficar separado mesmo, está isolado, porque senão transmite a doença para outros pacientes que não têm. E aí nós temos então mais 60 leitos no Semetron, mais 32 clínicos no Hospital Regional de Cacoal, e esses leitos podem ser ampliados na medida que for havendo necessidade. Então, em breve o governador vem anunciar como é que vai ser essa ampliação, de que forma vai ser feita, e uma das hipóteses que está sendo analisada, inclusive já esteve uma empresa aqui, nós já analisamos terrenos, galpões, uma série de situações. Uma das possibilidades é que seja um hospital de campanha, mas quem vai dizer isso nos próximos dias é o governador. Secretário, como é que está o estoque de kits e de teste rápido? Como é que está isso aí? Muito boa pergunta quanto aos testes rápidos. Ontem chegaram mais 3.900 testes rápidos do Ministério da Saúde. Aqueles primeiros 4.800 já foram todos distribuídos para os municípios. Todos os municípios de Rondônia receberam. Claro, município menor recebe uma quantidade menor, de acordo com a sua população. Municípios maiores recebem também uma quantidade maior. Ontem chegaram mais 3.900 testes rápidos que serão distribuídos também para os municípios. Ficarão na rede hospitalar do governo do estado de Rondônia alguns, e a grande maioria será distribuída para a rede municipal, para os municípios realizarem esses testes rápidos nos seus municípios. Já estão sendo feitos exames, já estão sendo feitos há alguns dias nos municípios, desde que nós distribuímos. Chegaram 3.900 agora, estamos preparando toda a logística para distribuir, e como o Ministério da Saúde prometeu, toda semana estariam chegando esses testes rápidos. O Estado comprou uma carga de 100 mil testes, esses testes estão previstos para que cheguem amanhã em São Paulo, era para chegar hoje, adiaram para amanhã, chega amanhã em São Paulo, estão vindo da China, um avião com esses testes, tem toda aquela fase burocrática de liberação da aduana, Anvisa. Quando tiver tudo pronto, um avião do Corpo de Bombeiros nosso irá até lá para buscar os 100 mil testes em São Paulo, para trazer e também distribuir para os municípios. A logística atrasou um pouquinho, era hoje, quinta-feira, que chegaria. A gente espera que chegue amanhã, como eles estão nos prometendo. Extremamente importante, nós também compramos outra coisa, não são os testes rápidos, são duas coisas completamente diferentes, como eu já expliquei. O teste rápido é uma coisa, é um exame que sai em 15 minutos, mas tem restrições de uso. O teste do LACEN é outra coisa, são kits do LACEN. O LACEN faz um PCR, que é um exame coletado do nariz e da garganta. O teste rápido é da gota de sangue. O LACEN do nariz e da garganta, colhe o material, manda para o LACEN e sai em até 72 horas. Como o LACEN está fazendo uma força-tarefa, está conseguindo entregar antes de 48 horas praticamente todas as amostras. Antigamente a gente estava com muita dificuldade de falta de testes, de kits do LACEN. Isso realmente estava acontecendo, o Ministério da Saúde com dificuldade de enviar para todos os estados. Isso estava com restrição, não era só em Rondônia, era no mundo inteiro, Brasil e mundo inteiro. Nós conseguimos fazer uma compra desses kits para o LACEN, que chegaram ontem, a gente mandou, a aeronave foi buscar ontem, já está em Porto Velho, mais 6 mil testes, na verdade são kits que dá total 6 mil amostras para o LACEN. Então isso nos dá uma folga maior, porque a gente não fica dependendo só do Ministério da Saúde. Antes a gente não conseguia fazer essas compras, apareceu uma empresa que
que conseguiu vender para a gente. Nós conseguimos comprar, a priori a nossa compra seria de 50 mil testes. O problema é que hoje em dia tudo está muito escasso, tem dia que tem álcool em gel, tem dia que não tem, um dia sobe o preço, no outro dia barateia mais um pouco, no outro dia tem luva, no outro não tem máscara. Infelizmente está desse jeito que é uma pandemia, todo mundo querendo comprar, os preços elevam, os produtos ficam mais raros. E nós chegamos a fazer uma compra de 50 mil testes, para fazer 50 mil exames no LACEN. E infelizmente essa compra caiu, mas nós conseguimos fazer uma outra de 6 mil, isso já chegou em Porto Velho, provavelmente amanhã comece a realizar, usar esses aí. E na verdade só vai ser utilizado quando os do Ministério da Saúde faltarem. Porque o Ministério da Saúde manda, fica, por exemplo, 5 dias fazendo exame, ficavam 1 ou 2 dias sem. Agora não vai ficar mais esses 1 ou 2 dias que nós já compramos. Os nossos testes a gente consegue inclusive aumentar a quantidade de exames realizados por dia. Muito difícil de comprar porque as empresas não têm, estavam vendendo tudo para o Ministério da Saúde, mas agora começou a ter uma folguinha, conseguimos achar essa empresa, já compramos uma quantidade, não é uma quantidade exagerada, mas é o que a gente conseguiu comprar nesse momento, isso para não deixar faltar quando o Ministério da Saúde se esgotarem em questão de 1 ou 2 dias. Eu ainda tenho uma para tirar dúvida, se alguém... Claro. Sobre o uso da cloroquina. Hoje a gente já está vendo depoimentos de cardiologistas falando que essa medicação pode matar de ataque cardíaco. Como é que vocês estão usando a cloroquina, estão seguindo essa orientação ou não? É importante. A cloroquina tem benefício, mas nenhum medicamento é completamente inerte. A dose que é utilizada da hidroxicloroquina e da cloroquina são doses muito altas, que podem causar complicações, que é muito pertinente. E aí, realmente, tem alguns estudos sendo suspensos, inclusive deixando de usar em alguns lugares, como, por exemplo, Manaus teve um estudo que foi suspenso, tiveram problemas na França, em vários outros lugares também, porque a dose alta do medicamento, a dose muito alta, pode causar problemas graves, inclusive culminar com a morte. Como é um medicamento que é o único que parece que ainda tem um efeito bom sobre esse vírus, consegue ajudar nessa doença, nesse momento, que é uma doença nova, nós temos um protocolo do Semetron, do governo do estado de Rondônia, que está sendo praticado, está sendo feito o medicamento, a família tem que autorizar, assumindo os riscos podem acontecer. E aí aquela história, a gente fica entre a cruz e a espada. Não faz o medicamento, a chance é maior do paciente idoso, por exemplo, morrer. Se fizer o medicamento, tem chance também, como a dose é alta, de ter algum problema, uma arritmia cardíaca, ter uma retinopatia que fica cega, existe. Tem que pesar custo-benefício, discutir com a família do paciente, com o paciente, caso ele esteja orientado, mas no nosso protocolo, dá para ser utilizada a hidroxicloroquina, desde que a família aceite, o paciente aceita, a gente pesa. Tem contraindicação, esse paciente tem alguma arritmia grave que não pode utilizar o medicamento, tem alguma outra contraindicação, se não tiver, a gente chama a família, expõe risco e benefício, existem os riscos sim do medicamento, mas a família aceita assim um termo de consentimento e podemos utilizar. Apesar de termos casos de morte em outros lugares, não em Rondônia, relacionados à hidroxicloroquina e à cloroquina em altas doses, temos muitos relatos também de muitas pessoas que ficaram curadas, de pessoas que melhoraram clinicamente. Então nós podemos ofertar isso para os nossos rondonienses. Quem decide se vai utilizar, caso o paciente não tenha contraindicação, é a família e o próprio paciente, sabendo de todas as complicações, de todos os riscos que correm. Entretanto, nós conseguimos comprar esse medicamento e ele está disponível para os nossos rondonienses. Alguns estados estão com dificuldade de comprar agora porque tem muita gente querendo, pouca matéria-prima, pouca disponibilidade no mercado, os preços estão mais altos. Conseguimos comprar de forma antecipada e temos para disponibilizar, caso a família queira, caso não haja contraindicação. Satisfeito. Mais alguma pergunta? Eu estou satisfeito. Muito obrigada, filhos.